A gente normalmente monta uma equipe buscando basicamente conhecimento técnico. E funciona mais ou menos assim, né? Preciso de uma pessoa. Eu vou lá, coloco o anúncio da vaga, olho para a parte técnica do currículo, quais as empresas já trabalhou, se for um estagiário, eu olhar as notas na faculdade, e no máximo eu dou uma olhada ali em parte de idiomas, se sabe inglês, quais outros idiomas sabe. Como a gente trabalha muito na engenharia, né? Dá uma olhada se sabe um AutoCAD, algum programa de desenvolvimento de projeto, de orçamento, coisas desse tipo, né? Então, a gente pega, chama os melhores, né, que tiveram pontuação aí técnica, os melhores para uma entrevista. E aí, na entrevista, aqueles mais simpáticos, ou melhor recomendados, ou com mais experiência, eu acabo contratando. E aí, depois de um mês, e algumas vezes até antes disso, eu acabo ficando com um problemão e sem entender como que aquela pessoa, gente boa, super qualificada, super recomendada, não está dando conta do trabalho. E é exatamente sobre isso, para que você não tenha esse tipo de problema, que a gente vai falar na aula de hoje. E para quem ainda está caindo de paraquedas aqui, né? Eu sou o Johnson Rigueira. Eu sou a Tati Ribeiro. Nós somos engenheiros e coaches. E o nosso objetivo aqui é ajudar os engenheiros a alcançarem independência na engenharia. O que quer que independência signifique para você, né? Financeira, de tempo, geográfica, cada um tem a sua independência, né? E o tema de hoje é como montar a equipe perfeita. A gente vai entender um pouquinho disso aqui e eu queria falar por que isso é relevante nesse momento. Porque quem está buscando a independência, quem está querendo desenvolver uma empresa própria, atuar como autônomo e crescer isso, precisa começar a entender que no começo a gente faz de tudo. A gente não vai conseguir só ficar com aquela área técnica que a gente aprendeu lá na faculdade, né? E também quem está já com mais anos de estrada, né? Ontem a gente falou muito a questão da experiência e da falta de experiência e como é que isso converge para acabar sendo o mesmo problema, né? Quando você vai, mesmo com muitos anos de experiência, começar o seu negócio próprio, sem a logo de uma outra empresa atrás de você, você precisa entender isso. Porque entendendo isso, você facilita os passos que você vai dar, você consegue planejar melhor a sua caminhada, né, a sua jornada. Então, é por isso que é relevante a gente falar da importância de conseguir esses resultados, entendendo o que a gente vai falar aqui para você hoje. Porque a questão é, a pessoa, né, que não dá o resultado ali que eu contratei, aquela pessoa fantástica, bem qualificada, bem recomendada, simpática e que não consegue dar resultado, que não dá conta do trabalho. O problema é que ela tem um perfil comportamental, né, profissional, pessoal, que não está alinhado com o trabalho que ela vai fazer. E a gente trouxe isso aqui porque a gente já teve uma questão assim, exatamente assim. A gente teve uma estagiária super qualificada tecnicamente, bem recomendada, um doce de pessoa, super gente boa, mas que com uma semana de trabalho, não estava dando conta do trabalho. Ela é ruim? Não! O ruim foi nós termos colocado ela para fazer o trabalho que nós colocamos ela para fazer, porque não tinha nada a ver com ela. Ela não era a pessoa certa no lugar certo. E claro, né, levando em conta que o lugar que a gente tinha era aquele. Né? O que a gente não tinha era a capacidade de fazer essa avaliação que hoje a gente tem e que a gente vai passar para você aqui, pelo menos uma visão. Porque o que a gente vai falar aqui hoje, né, dessa questão que a Tati comentou aí do perfil comportamental, é uma questão profunda, né? E que tanto a Tati como eu, a gente realmente se dedicou a fazer uma formação nisso.
Foi uma evolução, uma sequência, né, do que a gente estava buscando, conduziu a gente para isso, e hoje a gente entende que essa questão é extremamente fundamental para tudo que a gente faz relacionado à engenharia, e que muitos problemas sequer aconteceriam se a gente tivesse um pequeno foco nessa área. É fundamental a gente entender isso. E por outro lado, né, a gente teve também uma outra estagiária, no caso, que a gente contratou ali pelo feeling, tá? Pelo que ela tinha de extracurricular. Ela tinha muita coisa parecida comigo. E o objetivo daquela vaga era exatamente ter uma pessoa que fosse trabalhar diretamente comigo, fazendo as coisas que eu fazia, né? Para poder tirar um pouco do meu serviço, né? Dividir aquilo ali comigo. Então, nesse caso, foi assim, deu super certo. Só que foi uma coincidência. E se a gente soubesse antes, né? Se a gente soubesse tudo que a gente sabe hoje, se a gente soubesse antes, a gente teria otimizado todo o processo. E os resultados? E os resultados seriam muito melhores, não é? Porque a gente não teria testado uma pessoa. As duas pessoas, né? As duas que nós contratamos eram para fazer os mesmos serviços. Uma tinha um perfil que encaixava perfeitamente, e a outra não. Uma ficou com a gente vários anos, e a outra não, ficou uma semana. Então, é uma questão da gente começar a, pelo menos, ter um pequeno olhar para esse lado, né? Deixar de se preocupar só com a questão do perfil técnico e começar a entender qual é a pessoa que está por trás daquele perfil técnico. Porque, é claro, quando a gente está na faculdade, a gente não está com essa mentalidade. Mas a gente vê que tem pessoas que claramente se comportam de forma diferente, grupos que se aproximam, grupos que não se aproximam, pessoas que, cara, se conhecem, estão dentro da mesma sala, mas elas não têm muito a ver uma com a outra. E elas fazem a mesma coisa, elas estudam engenharia. Então, a gente começar a fazer meio que subdivisões, tá? Porque quando a gente vai para a faculdade, a gente se separa em alguns grandes grupos. A área de exatas, a área de humanas, a área de saúde, biológica, sei lá como a gente vai falar essa área, a área médica. Então, meio que se separa, assim. Quer dizer que as pessoas não podem se conectar? Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que, cara, engenheiros e advogados que se conectam muito melhor que dois engenheiros. Por quê? Porque são as pessoas, né? O comportamento das pessoas que têm essa afinidade. E aí a gente começando a entender isso, que dentro da engenharia tem subdivisões ali, né? Que são pessoais. Que são pessoais e que têm determinadas características que vão te identificar como um perfil ou outro. Entrando mais já na matéria, né, como a Tati falou de perfil comportamental, a gente vai falar basicamente de 4, que estão perfeitamente estudados na humanidade, no mundo inteiro. Não é uma coisa que aqui nós, do Ser Engenheiro, decidimos trazer. Não, isso existe, né, e são pesquisas profundas. Então, vale a pena a gente começar a entender esses 4 perfis para cada vez mais poder colocar a pessoa certa no lugar certo. O Matheus está até comentando aqui, né? Já fiz um projeto na faculdade que o grupo não dava certo e cada um fez individual e juntou depois. Exatamente. Provavelmente tinha aí, uma mistura de perfis que aí não dá, não vai. Tem alguns antagônicos que, na hora de fazer um trabalho em equipe, pode dar muito problema. Mas se tiver o quê? O conhecimento. Exatamente. Aí é outra história. Quando todos têm esse conhecimento, cara, fica mais fácil. E se tem pelo menos uma pessoa que vai ser um coordenador, né, e identificar esses comportamentos, então você, em vez de começar a enxergar as coisas como antagônicas, você passa a enxergar como o quê? Como complementares. Exatamente.
para conseguir puxar o de melhor, né? E esses 4 perfis são o famoso DISC, né? Muita gente já ouviu falar sobre isso. Que muita gente já ouviu falar. O D de dominante, que na verdade, o DISC é como surgiu. Só que aqui dentro, né? Aqui dentro do Brasil, várias empresas, e como a gente se formou, né? Usa outros nomes, porque o DISC às vezes fica uma coisa meio pesada o nome, a nomenclatura deles. Então a gente vai falando o correspondente DISC e o correspondente que a gente usa, né? O D é o dominante, que é o executor. O I é o influenciador, que também é o comunicador. O S é estabilidade, que é o planejador. E o C é o conformidade, que é o analista. Vale a pena a gente utilizar essa nomenclatura mais moderna, porque é uma questão mais prática, mais dinâmica para a gente, conecta mais fácil, né? Então, a gente falar de executor, comunicador, planejador. É coral agora? É coral. Planejador e analista. Ó, só um comentário aqui, pessoal. O nosso cachorro, por alguma razão, começou a miar aqui agora. E vocês não têm noção como isso me desconcentra. É assim. Ele vai deitar. Vamos ver se pelo menos agora ele deitou, ele fica quieto e não puxa o cabo. E não puxa o cabo da internet. Um dia a gente vai mostrar para vocês, a situação é cômica. Bom, mas é isso, né? É melhor a gente falar nessa nomenclatura mais moderna, porque ela deixa mais claro que não existe um perfil melhor do que o outro. Existe o perfil que melhor se adapta a uma determinada situação, a um determinado tipo de trabalho, a um determinado meio, tá? Por isso que a gente está falando aqui da equipe perfeita. Cada um vai ser mais indicado, digamos assim, para uma determinada posição. Uhum. Então é isso aí. Vale a pena a gente agora começar com essa nomenclatura, explicando um pouquinho, agora que a gente vai explicar um pouquinho de cada um deles. Não, deixa eu fazer meu cachorro parar de latir. E aqui agora, né, nós vamos começar a mostrar o alinhamento, como é importante ter o alinhamento entre o perfil da pessoa e o tipo de serviço que ela tem. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes têm o mesmo cargo, fazem o mesmo trabalho, como eu falei das nossas estagiárias, né? O mesmo cargo, o mesmo trabalho, mesma formação, mesmo salário, mesmo tudo. Tem umas pessoas que dão super resultado, estão super felizes com o que estão fazendo, e tem aquelas pessoas que não dão resultado, estão super ali para baixo, não dão conta. É isso. É porque não tem um alinhamento do tipo, né, da pessoa com o trabalho que ela está fazendo. E não é assim, não, então esse perfil não serve para engenharia, tem que... Não existe isso. Mas em qual área, não qual área civil, elétrica, mecânica, não, mas em qual posição de trabalho. Nós mesmos, né, nós já passamos. Nós fomos pesquisadores, professores, trabalhamos em empresas de terceiros, e nós montamos a nossa empresa, trabalhando em áreas diferentes, né, em tipos de serviço diferentes, com tipos de clientes diferentes. Em alguns momentos, a gente super feliz, e aí eu falo individualmente. Algumas vezes a Tatiana estava feliz no que estava fazendo e o Johnson não estava feliz no que ele estava fazendo, mesmo que fosse o mesmo tipo de trabalho, tá? Por quê? Porque uns batem melhor com o meu perfil e outros batem melhor com o perfil dele. Né? E olhando por outro lado, né, do que vale a pena a gente entender isso também, é porque muitas vezes a gente começa a se questionar, a gente começa a se colocar para baixo, assim, cara, mas eu sou tão bom, eu enxergo assim, eu faço isso, eu tenho essa formação, e aí você começa a entrar em conflito de falar assim, cara, eu sou uma fraude, eu não consigo resultado. Por quê? Porque você está, de repente, no lugar errado, ou buscando a forma errada de fazer o que você precisa fazer. E, de repente, é isso que a Tati falou, um pequeno alinhamento, entendimento dessas características, né, e de se colocar numa posição aonde você realmente vai alinhar isso e começar a dar os resultados. Senão você acaba se sentindo subaproveitado. E se sentir subaproveitado
Durante um tempinho, você pode até falar assim, pouco trabalho, beleza. Mas, por outro lado, porque são os extremos, né? Quem não tá ali encaixado, ou ele tá super estressado, ou então ele tá subaproveitado. E aí, tá, beleza, eu prefiro estar subaproveitado do que o estressado. Só que o subaproveitado também, você aguenta só um tempinho. Porque depois você começa a perder a sua autoconfiança por causa disso. Gera uma frustração. Então, a gente tem que estar ali no correto, porque aí a gente tem momentos de estresse e momentos de subaproveitamento. Mas o normal, o basal ali, né, é o bom. Então, vamos lá, né? Os passos que a gente começou, né? A gente pensou em colocar aqui uma determinada situação para você ir entendendo dentro do que seria, exemplificando dentro do que seria o início, né, de um trabalho autônomo, de uma pequena empresa, né, na busca dessa sua independência, e considerando que nesse começo, cara, cai de tudo para você. Então, que vale a pena a gente saber essas questões. Quando a gente vai começar, né, os primeiros passos sozinho aí, alçando voo, de que a gente precisa? Cara, tá, montei, construí minha empresa, não sei o quê, vou arrancar. O que eu preciso? Eu preciso de cliente. Preciso ter trabalho. Tem que ter trabalho, né? Se eu não tenho cliente, não tem trabalho. Então, eu tenho que começar a buscar clientes. E qual que é o perfil da pessoa que tem mais facilidade para interagir com o cliente, para influenciar, para cativar um cliente? Normalmente, é aquela pessoa que tem um perfil comunicador. É aquele que chega já envolvendo todo mundo. E aí, beleza? É aquele que junta na hora do almoço, chama a galera, fala assim, gente, vem, vamos almoçar todo mundo junto, vamos descontrair. É essa pessoa. É aquela que na hora que ela fala, todo mundo topa. E é claro que essa pessoa, né, ela não vai se comportar assim num ambiente profissional, mas é aquela pessoa que tem mais facilidade, ela não tem barreiras. Quer ver uma coisa interessante? Tem pessoas que gostam de, cara, eu preciso falar com fulano, pega o telefone e liga. Sim, no mínimo, manda um áudio. Cara, não tem paciência para ficar escrevendo. Mas, por outro lado, tem pessoas que precisam comunicar com a outra, pegar o telefone, ligar para fulano, o que eu vou falar? Eu só preciso dessa informação aqui, eu não preciso de mais nada. O cara manda uma mensagem. E pronto. Tal coisa. Acabou. Tá vendo? Isso são características que vão identificando o comportamento da pessoa e vão identificando aonde que eu vou colocar tal pessoa. Então, essa primeira pessoa que vai buscar o cliente, captar o cliente, cativar o cliente, argumentar com o cliente, é uma pessoa que normalmente tem perfil comunicador. Sobre essa questão, né, do mandar o áudio, né? Já viu que tem pessoas que na hora que manda o áudio, né, ela recebe o áudio, ela olha e fala assim, nossa, esse áudio tem 2 minutos. Nem, vou deixar para poder escutar depois. Se for alguma coisa super importante, vai mandar em texto. Né? E, além disso, tem aquela que, assim, escreve 2 palavras. E já, por outro lado, aquela que manda em texto, mas que manda aquele texto, gigante, todo detalhadinho. Pois é. Cada perfil comportamental envia essa mensagem para o WhatsApp de um jeito. Tem essa tendência. Eu queria que, à medida que a gente fosse comentando aqui cada um desses 4 perfis, você fosse procurando identificar pessoas que você conhece e que tem mais ou menos aí esse estilo e que também identificasse o seu estilo, tá? E outra coisa que vale a pena comentar aqui é que é o seguinte, John, você falou que aqui é uma empresa pequena, você vai ter que fazer de tudo e tal, e eu não tenho essa característica aí comunicadora, de cativar e não sei o quê, eu sou o cara que manda texto com 2 palavras, né? Mas, é claro, uma empresa grande, uma empresa que já tem aí departamento de RH, departamento financeiro, departamento não sei o que, tá tudo, de repente ele tem isso aí mapeado, né? E aí pode pegar aquela pessoa exatinha, mais precisa e colocar naquele posto. Você não tem. Mas com essa informação que a gente está dando aqui, você tem a oportunidade de entender que o perfil é esse, que o comportamento é esse,
que a característica é essa. E aí, eu não tenho essa característica. Então você pode trabalhar. Você trabalha ela e avança. Mas isso tem jeito, cara? Tem. Eu, por exemplo, um cara que tinha um perfil analista. Eu era o cara de mandar 2 palavras. E se perguntar hoje para a maioria das pessoas, com tanto que eu falo, com tanto que eu gesticulo, com os áudios de 5 minutos que eu mando, cara, eu mudei, né? Eu ajustei o meu perfil para aquilo que eu achava mais necessário para mim nesse momento. Todo mundo é fácil de fazer isso e tal? Não. Mas se pelo menos você sabe essas características, você tem a oportunidade de fazê-lo, né? Essa é a sacada. Se você sabe aonde você tem que trabalhar. E sem contar que você está montando um negócio para dar certo. Você está montando uma coisa para poder crescer ao longo do tempo. E se você sabe dessa informação agora, à medida que você for crescendo, você vai ser mais preciso na hora de, cara, qual é a peça que eu preciso nesse meu quebra-cabeça agora? É essa aqui. Então você pega e coloca ela mais assertiva. Você não vai perder o tempo, por exemplo, que a gente perdeu com uma determinada pessoa, ou mais pessoas, às vezes, né? Por tentativa e erro. Foi uma semana, né? Uhum. E que a gente teve que segurar um mês. Tinha que segurar pelo menos um mês. E, de repente, era ruim pra gente, ruim pra ela, mas como a gente não sabia disso, ela também não sabia, de repente, se a gente soubesse, todo mundo, cara, conversava, uma semana deu, não é isso mesmo. Exatamente. Né? Não, e... De repente, ela pensou assim, cara, tive que ficar lá um mês, uma semana eu não estava aguentando. E além disso, né, de repente você pensou assim, caramba, mas eu não sou comunicador, como que eu vou conseguir vender também? Não é simplesmente, é só um comunicador que sabe vender, que consegue vender. Não, né? É que cada um tem um estilo de venda. Para o comunicador, é esse estilo mais aberto, mais influenciador, que está mais próximo, mais fácil dele. Agora, mais fácil para ele. Agora, por exemplo, um perfil analista, e a gente ainda vai falar qual que é a posição que seria, assim, o máximo para um perfil analista. Mas um perfil analista, ele também pode ser um bom vendedor, só que ele vai vender através de argumentos lógicos ali. É um pouco diferente do comunicador, que ele vai mais pela influência. Já o analista não é pela influência. E aprofundando um pouco mais agora já nessas informações, o que está por trás disso aí? A gente está olhando para dentro, a gente está olhando só para a gente, né? Eu, para crescer minha empresa, para constituir minha empresa e começar a dar os primeiros passos, eu preciso disso. Mas olha só, quando você começa a entender sobre essa questão de perfil comportamental e você vai conversar com o cliente, você vai começar a entender qual que é o perfil dele, em qual linguagem que eu converso com ele, né? Se ele é um cara comunicador, cara, toca o pau e vai conversar, marca com o cara, vai almoçar com ele, com a pessoa, né? Falei, fica mais com a pessoa, vai marcar um café, vai marcar uma coisa informal. Não, o cara é um cara mais analista, mais reservado, então você vai entrar na linguagem dele, vai chegar a ser mais formal. Porque se você é muito comunicador e o cara não é, ele pode não gostar muito de você, do seu estilo. Muito entrando. De repente, sabe aquelas pessoas... Tem uma sensação assim que tá entrando demais. Já deve ter acontecido com você, antes de saber essa informação que a gente está passando para você aqui hoje. Assim, cara, eu não sei porquê, não vou com a cara de fulano. Ele é legal, ele é boa pessoa, todo mundo gosta dele, mas eu não vou com a cara dele. É por isso. É por isso aqui, e é justificativa técnica mesmo, né? Justificativa, assim, científica, tá? Mas beleza, vamos passar. Foi lá. Conseguiu o cliente. Conseguiu o cliente, captou o projeto, e agora você vai começar a ter que andar com isso aí. Quem que é essa segunda pessoa que vai fazer a coisa funcionar? Aquela que, assim, a paixão dela é ficar ali na frente do computador, planejando, organizando todas as coisas. É a pessoa que tem um perfil planejador. É aquela pessoa que realmente, cara, chegou o projeto para mim aqui, eu sou planejador, deixa eu fazer um cronograma aqui, um fluxo físico financeiro, distribuir as tarefas, fulano faz tal coisa, ciclano faz tal coisa, para que isso chegue no prazo final bem adequado com o resultado que precisa. Então, essa pessoa gosta de fazer isso, né? Ela gosta de organizar
o trabalho. É aquela pessoa que tem, assim, a tela do computador dela toda alinhadinha, toda arrumadinha, não tem nenhum ícone à toa ali, todos os ícones que estão ali são aquelas que ela gosta de usar. É essa pessoa, é esse perfil. E aí você está dando sequência no trabalho. Um foi lá, captou, o outro foi lá, planejou. Planejou. Pois é, até eu só abri aqui que o Matheus está falando, né? Vejo isso em prática na Uber. Uns são receptivos e comunicativos, outros são mais na dele, sem muito papo. Exatamente, aí, ó. Já pode, se pega bastante Uber, já vai aí. Depois que você tiver um pouco mais das informações aqui dessa live de hoje, toda vez que você entrar no Uber, começa assim, esse aí, deixa eu chutar o perfil dele. Uhum. No aeroporto a gente consegue ver muito disso. Agora a gente não está viajando tanto, mas assim, é um bom lugar para você observar. Né? Onde tem muita gente, dá para observar. Então é isso, né? O planejador foi lá, montou todo aquele cronograma fantástico e tal. Você precisa de alguém que tem aquele início, aquele que tem um foco em tarefa, ele vai lá e faz. Tarefa dada, tarefa cumprida. Você coloca um executor ali para poder fazer isso. O executor é aquele que, assim, quer nem saber, entregou o negócio para ele e falou assim, eu faço. E vai lá e faz. E faz. Então, assim, preocupe-se em entregar para esse cara o que ele tem que fazer. Isso. Depois de estar planejado. Porque se não tiver planejado, sem entregar na mão dele, cara, vai sair. Vai sair, ele faz o que for. Mas tudo sem planejamento. Você mandou ele fazer. Você mandou ele fazer, ele faz. E aí tem aquela questão, mandou fazer na etapa errada, ele fez, vai ter que voltar atrás. Então, assim, porque esse cara, ele gosta, assim, de autonomia. Não prende ele, não. Deixa ele solto que o cara vai fazer. Então, preocupe-se em ter um bom planejamento para entregar isso planejado na mão dele. Ó, a execução é essa aqui. E deixa que esse cara, ele vai te entregar o resultado e você, pode apertar ele que não tem problema, não. Pode apertar que ele não espana. Não. Ele não espana. E assim, se você chegar para ele e falar assim, eu acho que o fulano ia fazer isso mais rápido. Aí você botou... Desafia, não. Não desafia que esse aí... Falou que é desafio com ele, falou que alguém pode ser melhor do que ele. Acabou. E uma coisa que vale a pena a gente ir entendendo é que esse comportamento, ele não é só dentro da questão profissional. Ele se estende à questão da vida pessoal. Então, pessoas que vocês conhecem só na vida pessoal e são muito competitivas e gostam de desafio, toda hora tá ali... o cara que quando perde fica de mau humor, esse cara tende a ser um executor. E aí depois você vai fazer a entrega do trabalho. Na hora de você fazer a entrega do trabalho, você precisa de alguém que vá verificar a qualidade, não é isso? Que vai verificar ali todos os pontos, os detalhes, para aquele trabalho que está sendo entregue seja um trabalho com excelência. Aí você busca um analista. O analista é aquele focado nos detalhes. É aquele que excelência é o nome dele. Ele quer fazer tudo mais perfeito. E ele vai lá e faz. Ele até gosta, ele até faz planejamento também, tá? Que aí a gente já começa a mostrar aqui, né? Que tem interações, né? Tem interações, tem algumas coisas que interagem, né? Então, o perfil analista, ele também é focado em tarefa, igual o perfil executor, só que ele é detalhista. E ele faz um cronograma, só que ele não é apaixonado por fazer um cronograma, ele não é apaixonado por fazer uma lista de tarefas. Só que as listas de tarefas, os cronogramas, dão clareza para ele, para que ele consiga ir ali buscando a perfeição em cada ponto. Então, o analista normalmente monta planilhas, faz o cronograma, mas ele faz de uma forma mais ágil, porque aquilo ali é uma parte do processo para ele conseguir o resultado, que o resultado é a tarefa dada. Só que ali ele vai enxergando tudo isso. Agora, o analista, apesar de ser focado em resultado também como o executor você já não pode pressionar ele, não. O analista é aquela pessoa que na hora que você falar para ela assim,
tenho que entregar essa tarefa no dia tal, entrega, passa para ele e deixa ele trabalhar sozinho. Deixa ele trabalhar, que você pode ter certeza que no dia tal, o trabalho vai estar lá e vai estar lá com excelência. Agora, se você ficar pressionando, ele espana. E aí, a produtividade dele despenca e o trabalho que ele vai entregar não tem nada a ver com o trabalho de jornalista. É um trabalho ruim. E eu falo isso, estou falando bastante aqui do analista porque eu sou uma analista. A Tati tem... E é isso. Tarefa dada é tarefa cumprida. Mas não fica me cobrando, não. Porque o tempo que eu estou gastando, te respondendo que eu vou entregar no prazo que eu te falei que eu vou entregar, eu podia estar me dedicando a prestar atenção nos detalhes do seu trabalho. E por que isso é tão importante a gente entender dentro da área da engenharia? Porque na nossa área de engenharia existe muito esse negócio de prazos absurdos, né? De cronogramas que são irreais. E sempre aquela cobrança. Às vezes, estabeleceu, o cronograma é esse, a data é essa. Cara, se a data é essa e está dentro da data, para que você está me ligando? Para perguntar se eu consigo entregar um pouco antes. O combinado não é esse aqui? Então, assim, para o executor, você pode usar isso. Você pode até fazer isso. O cara está numa questão, sei lá, de execução na obra, sei lá, qual que é a sua área de engenharia, mas algo relacionado à execução. Com esse cara, você pode conversar com ele direto. Cara, e aí, como é que tá? Você acha que dá para entregar antes? Por que dá para entregar antes? Porque eu estou fazendo isso. E ele vai te dar lá as razões. Não, eu vou aqui, vou fazer hora extra, ele vai te falar. Agora, por analista, cara, quando marcou a data ali, ele já setou na cabeça dele que é aquilo ali. Solta, deixa ele, põe a faca no dente, se aguenta, né? E deixa. Esse cara, ele vai te entregar. Na cabeça dele não cabe ele não entregar, né? E se durante o processo ele vê que não vai dar para entregar, ele vai chegar e vai te falar. Cara, a data agora é essa aqui, ó. Essa aqui não vai dar. Por mais que você pressione, fale, reclame, xingue, esperneie, não vai dar. E normalmente ele vai te falar bem antes do prazo chegar. Sim. Por quê? Porque ele tem essa visão de todas as etapas do processo. Por quê? O que ele fez? Ele planejou ali também, né? Ou então ele pegou o planejamento ali do planejador para poder ir executando com os detalhes e incluindo os detalhes. Então, ele tem isso e ele vai conseguir enxergar com antecedência, né? Agora, é isso, né? Não adianta, você pegou e você montou a equipe ali. Montei a equipe perfeita. E aí você deixou solto. Não, agora ela funciona. Não! Você que é o líder, que é o coordenador, você tem que estar ali, você tem que saber como você tem que conversar com essas pessoas. E além disso, né, não é só essa parte, você tem que saber como conversar com essas pessoas, como dar o feedback, é a outra situação, né, que a gente falou. A gente deu um exemplo aqui, você contrata um comunicador para vendas, um planejador para poder fazer o cronograma, o executor para poder executar a tarefa e o analista para vir verificar a qualidade. Então, assim, mas eu estou começando e como assim? Eu preciso de uma pessoa para me ajudar, porque ela já vai aliviar o meu trabalho. Então, você olha qual que é o foco da sua empresa, tá? Igual a gente, né? Nosso foco era projeto estrutural. O que eu mais preciso no projeto estrutural? De foco nos detalhes, tá? Então, assim, eu só posso contratar uma pessoa, deixa eu pegar uma pessoa com foco nos detalhes para poder entregar o trabalho, tá? Eu sou uma empresa que trabalha exatamente com orçamento, com planejamento. Poxa, então contrata aí o planejador, não é? E se vira para poder conseguir o cliente, mas contrata o planejador. Vamos otimizar, né? Não, eu preciso efetivamente de uma pessoa que motive o resto. Eu já tenho equipe, eu preciso de pessoa que motive a trazer as pessoas para o meu projeto, para poder engajar com a minha empresa. Então, contrata o comunicador, não é? Assim, não, aqui todo mundo até pensa bem, não sei o que, eu consigo, né? Fala assim, até que eu sou analista, o que eu consigo? Eu sou analista, eu sou planejador, o que eu não consigo, eu demoro para começar. Contrata um executor para te ajudar, pôr pilha ali, e começar, porque ele vai lá e faz. Né? Então, busca isso, né? Fala assim,
Ou eu preciso de uma pessoa com mais pulso forte, ou eu preciso de uma pessoa mais tranquila, mais calma, para poder harmonizar a equipe. Cada um vai ter o seu perfil para poder ajudar. Então, é isso. Comece pegando aquele que é o que você sente que mais falta para você, que mais vai te impulsionar. Não é? E uma coisa que vale a pena a gente pensar também, né? E até para ter cuidado, porque a gente está falando aqui de equipe, montar a equipe perfeita, né? Que foi o tema que a gente pensou para a live. É que a gente nem fez o disclaimer que a gente ia fazer lá no começo, né? Perfeito não existe. É o mais próximo da perfeição que a gente está querendo colocar, né? Mas é claro que uma coisa que acontece muito são pessoas se juntarem em sociedade para montar uma empresa. E aí, qual que é o risco? Principalmente no começo, principalmente quando você ainda não tem essa visão. Não tinha, né? Porque agora você já tem. Quais pessoas se juntam? Pessoas que têm afinidades. Pessoas que têm afinidades normalmente têm um perfil mais afinado também. A Tati deu o exemplo de uma estagiária que a gente contratou e era a cara da Tati. Você tinha que ver essas duas no café. A gente tomava café todo dia, de manhã e à tarde, fazia uma pausa para o café, eles se davam super bem. Mesmo trabalho perfil. Super produtivo. Mesmo super perfil, produtivo. mesmo estilo. Qual que é o risco disso quando a gente vai montar uma sociedade? Cara, a galera empolga. Vamos dar um exemplo? 2 comunicadores para poder montar uma empresa. Cara, isso aqui, conversa, vai lá. Captei um cliente, eu também, captei um cliente, eu também. E quem é que faz? Quem é que vai executar? Quem é que vai? Aí fica um jogando pro outro. Cara, faz isso aí, não, eu tô captando cliente, quem é que faz? 2 executores, né? 2 executores, o cara vai executar. Conversa e fala assim, peraí, o que nós estamos executando? Não, de repente assim, executa. Pegou, captou, executou. Opa, peraí, deixa eu pegar outro. E aí fica assim, começa, termina, e não tem um fluxo, né? Não tem um fluxo. Dois analistas, pô, vamos analisar, tem isso aqui. Os caras se dão super bem. Pô, boa forma de analisar isso aí, bom ponto de vista, bom. E, cara, e aí, o trabalho? Quando é que vai captar o cliente? Quando é que vai... É o start, né? O analista normalmente não tem o start. Então... Ele tem a consistência para entregar, mas ele não tem o start. Então, precisa entender isso. Como que é o outro perfil? Cara, é o mesmo perfil meu. Ah, então eu estou atento a isso. Vamos estabelecer aqui tarefas. Estamos começando uma empresa, cara. A gente tem que fazer de tudo. Vamos estabelecer tarefa aqui e vamos cobrar um do outro. Vamos buscar um perfil complementar, né? Você tem um perfil, todos os outros são complementares. Aí é o que a Tati falou. Qual é o que mais impacta positivamente para você nesse momento? Como que vocês vão fazer esse negócio, né? Então, essa visão aí da sociedade também é muito válida, muito válida. É entender, né, que todos nós temos características de todos os 4 perfis. Não significa que uma pessoa que é analista, ela não tem nada de um comunicador, não tem nada de um planejador, não tem nada de um executor. A questão é, o grupo maior de características dela é de um analista. E a mesma coisa de cada um dos outros grupos, né? E dos outros perfis. E além disso, a gente tem o nosso perfil principal, e aí, dependendo, né? Algumas pessoas têm um perfil secundário, tem umas que tem só o perfil principal lá, super forte. E tem pessoas que vão tendo os perfis secundários. E isso muda demais também cada uma das pessoas. É a proporção que a gente tem de cada um desses perfis e que faz, na verdade, com que, apesar de sermos todos os analistas super parecidos, cada um é único. Por quê? Ele tem determinadas porcentagens dos outros 3 perfis diferentes do outro analista. Claro. E além disso, né, como dizia René Descartes, né, um filósofo francês, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, por mais que a pessoa tenha ali o perfil dela, sei lá, super analista, a porcentagem super alta de analista, mas ela teve uma experiência de vida específica, pontual, na infância, adolescência ou na época de trabalho, que fez com que ela perdesse alguma característica específica do analista ou ganhasse uma outra característica, sei lá, de executor, por exemplo, o que seja. Então, tem essa forma de analisar estatisticamente, né, e cientificamente
as porcentagens do perfil, mas tem o fator experiência de vida que pontualmente vai contar para alguma coisa, né? Vale a pena comentar também que essa porcentagem, ela pode ser muito alta e aí as características ficam muito afloradas daquele perfil, muito marcada daquele perfil. Tanto as coisas boas, quanto as positivas, quanto as ruins. As ruins. E nisso, os outros perfis ficam com porcentagens bem baixas. 2 ou 3 perfis vão ficar bem mais baixos, tá? E tem outras pessoas, como eu, por exemplo, que tenho os perfis ali muito bem distribuídos. Eu tenho, assim, cara, 22%, 23%, né? Se são 4, a média seria 25% para cada um. Os meus estão ali, ó, muito 20 e poucos % todos. Então, eu sou mais flexível, de repente, de migrar de um comunicador executor que eu estou hoje para um analista planejador que eu estava há 4, 5 meses atrás. Agora, um cara que tem, assim, 70% comunicador, cara, custa muito para esse cara virar um analista. Custa muito. Então, entender isso é bom porque a gente respeita, a gente consegue se respeitar melhor. Fala, cara, esse cara é 70% comunicador, como é que eu vou colocar esse cara para fazer um planejamento? Eu estou matando o cara se eu estou fazendo isso, né? Matando o resultado dele. Aí eu falo que o cara não presta. É claro, bicho, o cara é um peixe, você está mandando ele subir na árvore? Não dá, olha. É entender, né, que todos nós temos um perfil que é a nossa essência, é o nosso DNA, é o que quase que a gente nasceu com ele, quase que, porque bem de pequenininho a gente ainda não tem esse perfil bem definido ainda, tá? Mas é quase que a gente nasceu com ele. E aí, esse é o DNA, mas a gente está alguma coisa porque ou o meio está exigindo, ou a gente já está procurando o nosso desenvolvimento pessoal, nosso autoconhecimento, e aí a gente vai equilibrando, né? Isso. Eu sou analista por DNA, e o meu segundo perfil, ele tem ali um equilíbrio entre o planejador e o executor. Em algumas etapas da minha vida, eu sou analista executora, e outras etapas da minha vida, eu sou analista planejadora. Hoje, eu estou analista planejadora, né? Mas vamos voltar um pouco aqui, né, que a gente estava falando de entender também, né, cada um, a forma de cobrar o trabalho, porque o Matheus até falou assim, esse start aqui mata, né? Aí tá vendo, Matheus? Aí é isso, né? Eu sou uma analista, né? O meu planejador e o meu executor são próximos um do outro, né? Então, eu consigo ter o start por causa do lado executor. Principalmente se me desafiam para começar. Na hora que me desafiam para começar, aí que a coisa vai mesmo. Não desafia, não. Então, para a gente entender, né, no dia a dia ali, como que funciona, então, esses perfis ali dentro da empresa, né? Por exemplo... Só antes de você começar, para o pessoal que está na live, né, que está acompanhando a gente aqui, você já conseguiu identificar mais ou menos qual que é o seu perfil? Qual você chutaria? Conta pra gente aqui, com toda a informação que a gente deu, quem você acha que você é dentro desses 4 perfis aí? É claro, depois vale a pena você aprofundar efetivamente, né, e buscar qual é o seu perfil, entender do jeito que a Tati entende hoje, do jeito que eu entendo, não com a formação que a gente tem, né, mas com a pesquisa que a gente faz da gente, né, o relatório, a análise, a devolutiva de perfil comportamental, depois vale a pena entender isso. Mas só com as informações que a gente deu aqui hoje, qual é o seu? Quem você acha que você é? Chuta aí pra gente, tá? A Dayana tá falando que ela é equiparada. Equiparada? Então eu vou continuando aqui, né? Então aí, no dia a dia, né, dentro do seu trabalho, por exemplo, você tem que dar um feedback. Poxa, para o executor, você pode falar na lata, fala para ele assim, isso aqui tá ruim, faz de novo, que ele vai lá e vai fazer, né? O executor faz, ele tá tranquilo com isso. Por quê? É tarefa, você me deu tarefa, eu fiz. E ele não é muito sentimental, não. Tá? Ele não é muito sentimental, ele não sofre muito, não. Você falou que tá ruim, acabou. Eu vou lá e faço de novo, acabou. Eu vou lá e faço de novo, acabou. O analista, aquilo que a gente falou do prazo, né? Poxa, passou o trabalho...
colocou qual que é a data, ele está de acordo com aquela data, acabou, ele vai fazer. Não fica pressionando não, senão você perde o analista. Né? E como dizem aí, né, o analista é o menor perfil que tem, menor porcentagem no Brasil, né? Os brasileiros somos mais comunicadores. Comunicador é o que mais tem no Brasil. E analista é o que menos tem. Por outro lado, na Alemanha, o que mais tem é o analista. Então, muitas pessoas falam, né? Você é de RH, você encontrou no analista, a empresa é grande, assim, contrata ele, depois você descobre onde você coloca, porque tem poucos, e como ele tem muito foco aí no detalhe, ele ajuda muito nessa parte, né? E é por isso, porque tem poucos também, né? Com cuidado que isso tem que ter um, né? Não tenha mais de um na mesma equipe, não, porque aí a coisa começa a não andar, às vezes. Mas é o cara que vai pôr ali, ó, o dedo na ferida. Já o comunicador, né? Quando você vai dar um feedback para ele, você tem que pegar, reconhecer as coisas que ele fez certo e tal, para depois você vir ali falar das coisas que não são legais, precisam ser melhoradas, para depois você terminar com um abraço fofinho, você é demais, eu gosto de você, fantástico. Vamos lá que vai dar certo. Vai lá que vai dar certo, porque o comunicador é o dramático. É o dramático, é o que está lá nas nuvens, super feliz, mas ao mesmo tempo passou para o outro lado, é o drama. Tem um videozinho que rola na internet, uma pequenininha, que ela é super, super comunicadora. Uma menininha que está lá chorando, uma coisa assim, aí pegam e alguém chama ela para poder tirar foto. Assim, acabou o choro na hora. É a típica, né, assim, caricatura de um comunicador, né? Esse bem exagerado nos sentimentos, né? E um comunicador, para você dar o feedback para ele, o que é o ambiente adequado? Um ambiente informal. Não um horário de almoço, um horário de café, é onde ele vai se sentir mais confortável para receber aquele feedback. Você desloca ele no ambiente pesado, denso, para um ambiente mais informal, e aí é onde você conversa com ele dentro dessa forma aí que a Tati descreveu. E por outro lado, no comunicador, o que é perigoso quando você pressiona ele? O comunicador, ele quer falar. E quando você começa a pressionar ele, ele vai falando, vai entregando, aí você está pressionando, mas e aí? E aí, vão conseguir? O comunicador sob pressão, ele tende a prometer coisas que ele não vai cumprir. Então, às vezes, a pessoa que está cobrando dele é um executor, está cobrando. Quando o comunicador fala assim... Cobrando como um executor, aí o comunicador fala assim, tá bom, vai dar tempo, vai dar certo, vai dar não sei o quê. O executor fala assim, então beleza. Mas não é verdade. E aí, o comunicador sabe que não é verdade, o executor acha que é, porque se o cara falou... foco na tarefa. Se fosse na cabeça dele, né, não, porque se perguntassem para mim, que sou eu só ia falar se pudesse, se ia dar mesmo. E o cara é executor. Mas ele não está conversando com o executor, ele está conversando com o comunicador. Então, vale a pena a gente entender isso, porque esse cara, você vai pressionar, uma hora o cara vai falar que sim, mas é mentira. E ele não fala que porque ele quer falar mentira, não. É porque ele quer acreditar que vai dar, mas não vai dar. Né? E se fosse um analista, ou se fosse um planejador, o cara vai falar, não vai dar. Por mais que você pressione, o cara vai falar, não vai dar. Mas o comunicador, uma hora, vai falar que vai, e não vai. Exatamente. Agora, a hora que o bicho tá pegando, a coisa tá feia, tá um estresse danado, ninguém tá conversando com ninguém, a coisa tá complicada. Você pega, chama o planejador, passa a bola para ele, porque ele é o equilibrado. É ele que vai manter a compostura, é o tranquilo, é o que preza pela harmonia do ambiente. Ele vai pegar, ele não vai... Se ele tiver com vontade de chorar, ele vai segurar. Se ele tiver com vontade de cair na gargalhada, ele vai segurar, porque ele está entendendo o ambiente. E ele vai buscar que todo mundo fique bem, que as brigas acabem, que o estresse acabe. É ele que é o... É o cara de paisagem. É o tranquilo, é o equilibrado. É o que vai passar confiança para o cliente a hora que estiver dando coisa errada no projeto. Esse é o cara que vai saber realmente como transmitir a informação. Por quê? Ele não vai abrir a boca para falar besteira.
Ele não vai chegar falando, ele vai chegar e vai sentir o ambiente primeiro, né? Estou simulando aqui uma situação de uma reunião com o cliente onde a coisa está dando errada. O comunicador vai chegar soltando e falando e querendo argumentar. Cara, o planejador vai chegar lá tranquilo, vai trazer todo mundo aqui, ó, para um plano mais neutro e vai deixar as pessoas falarem primeiro. À medida que as pessoas vão falando, ele vai lá colocando a informação na cabeça, vai cruzando aquelas informações e vai falar o que precisa ser falado da forma correta e que seja verdade. Mas né? com carinho. E com carinho. Porque, com carinho, assim, né? A gente entende que no ambiente profissional não tem esse negócio de ser tão fofinho, mas com carinho. Porque aí tem a diferença. Por exemplo, o analista, ele vai ficar quietinho, vai ficar calado, vai esperar a hora dele falar também. Só que o analista, na hora que ele for falar, ele vai falar com toda sinceridade também, tocando lá na ferida. Ainda que, e usando, se preciso for, coisas de 5 anos atrás, ou mais, tá? Então, é essa diferença. Tá na dele, os dois estão na dele. Só que é isso, o planejador, ele não vai, em momento algum, estourar nesse caso, né? Ele pega e ele vai continuar com o lado dele, ali de apaziguar. Ele é um que segura as coisas, se tiver que contar um segredo para ele, o segredo morre com ele, efetivamente não passa segredo para ninguém, porque ele está bem. Outros perfis costumam se sentir incomodados com aquele, eu preciso contar pelo menos para mais uma pessoa, de confiança, não vou contar, de confiança, e que não conheça mais nenhuma dessas pessoas dessa roda. De preferência, ele vai acabar buscando um planejador, se ele souber disso. Que ele vai passar para o planejador, que ele sabe que vai ficar lá. Mas ele tirou essa angústia de que ficar ali só com ele, sabe? O analista, ele tem ali um pezinho na vingança. Sim. Ele tem ali, cadê? Essa tá guardada, deixa comigo. O dia que eu puder, tá aí. Todo mundo conhece uma pessoa assim, né? O dia que eu puder, eu vou usar, né? E o executor, se você colocar ele na hora que o bicho estiver pegando, ele vai chegar explodindo, estourando, vai chegar mandando, cala a boca todo mundo aí, acabou essa palhaçada, não sei o quê, e ele não tá nem aí pro planejador, que vai ficar sentido, pro comunicador, que pode começar a chorar, pro analista, que vai guardar para poder descontar nele depois, ele não tá nem aí pro resto, tá? Ele vai mesmo, ele vai dessa forma. Bom, então, né, para a gente ir caminhando, para poder fechar aqui, né, lembrar mais uma vez, né, que todo mundo tem características de todos os perfis, só que umas sobressaem mais do que outras, então por isso você tem mais um perfil do que outro, né, e essas proporções é que fazem com que a gente seja único, e o mais legal disso aí, né, na hora que a gente se conhece, é a gente buscar, né, ter as características positivas de cada perfil. Porque todos os perfis são lindos, todos os perfis têm muitas características positivas, mas todos os perfis também têm muitas características negativas, não é? Olha que fantástico, por exemplo, o executor que pega e tem ali o start, que pega e coloca as coisas para funcionar. Mas olha que chato que é que na hora que tem uma confusão, ele chega ali mandando e quebrando tudo e não tá nem aí para as pessoas que estão ali, não é? Então, né, um exemplo aí que eu acho que fica muito, muito destacado pelo que a gente falou. Então, entender, né? Todos têm os pontos positivos e tem os pontos fracos. E o melhor de tudo é a gente conseguir efetivamente entender quais são eles, para ressaltar ainda mais os positivos e minimizar os pontos negativos, né, os pontos fracos daquele perfil, não é? Vamos ver aqui, ó, o Matheus está falando que é analista planejador. Analista planejador, aê! E o Johnny falando que é comunicador executor. Tamo junto. O legal quando a gente tem, né, assim... o comunicador e o planejador, eles são mais focados em pessoas. E o analista e o executor, eles são mais focados em tarefas. Então, é legal quando a gente tem
um focado em tarefa e um focado em pessoas. Uhum. Né? E é diferente um comunicador executor e um executor comunicador? Né? Então, cada um tem aí faz diferença. Suas diferenças. Essa ordem também faz diferença. E então, né, fechando, o conhecer o perfil, o seu perfil e o perfil da sua equipe é o que vai te trazer os melhores resultados, vai te trazer maior quantidade de resultados, resultados mais efetivos, né? Vai conseguir que seja produtivo. Por quê? Porque você consegue agora, não é conversar. Sabe aquela história de trate o outro como você gostaria de ser tratado? Não. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, você consegue conversar na linguagem dele. Eu queria ter trazido a frase do Mandela, que eu acabei esquecendo, mas o Mandela tem uma frase super famosa aí, que ele fala alguma coisa no seguinte sentido: converse com uma pessoa na sua linguagem e você vai alcançar o entendimento dela, alguma coisa assim. Agora, converse na linguagem dela e você tocou a alma dela. Né? Então, quando você pega e conversa ali na linguagem que aquela pessoa precisa, é isso. Você tem ali uma pessoa que vai estar do seu lado, no seu trabalho, porque ela vai falar assim, é fantástico esse lugar que eu estou trabalhando. É aquela história, todo mundo já teve uma situação de falar assim, cara, já falei com fulano não sei quantas vezes e ele não entende. Sim, é claro que não. Você está falando para você não está falando para ele. Né? E cada vez mais vale mais a pena a gente entender isso. Comece a falar na linguagem que o outro entende, porque isso faz com que você seja diferenciado no mercado. Né? Seja com a sua equipe, seja com o seu cliente, seja com a sua família. Né? Falar na linguagem do outro, te dá mais resultado, te dá mais poder, te dá mais reconhecimento. Isso acontece de verdade. E é totalmente íntegro isso. Né? É como ir para outro país e falar no idioma da pessoa. Eles vão te entender melhor, você vai conseguir mais resultado. Né? Você vai chegar para comprar pão, vão te dar pão. Não vão te entregar outra coisa. Então, a relação é essa, é exatamente essa. Então, é isso aí. Agora, eu queria fazer uma coisa antes da gente finalizar essa live de hoje. Eu queria reconhecer você que está aqui até agora. Você está em outro nível já. Né? Aqui a gente não está falando no mesmo nível da engenharia técnica. A gente já está em outro nível. Né? Eu sei, somos poucos, não tem problema. Cada vez seremos mais. Mas parabéns, porque você já está em um nível diferente da grande maioria dos engenheiros. E outro dia a gente comentou, né? Só em 2020 foram mais de 56 mil novos registros na profissão de engenharia. Então a gente tem que se diferenciar e a grande diferença vai vir por aqui, ó, por esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui e que você está aqui até agora. Então parabéns por isso, você já está em outro nível. Só fechando aqui, né, que veio uma pergunta. Então, o Johnny falando qual abordagem legal para um comunicador executor falar com um analista. Eles são sensíveis à pressão e muita CV, eu não entendi o que é CV. Conversa, bom, será? Conversa, pode ser. Converse na linguagem dele com detalhes, tá? Dê detalhes. O porquê você está falando aquilo, né? Argumento. Não adianta você falar para ele assim, o seu trabalho está bom ou o seu trabalho está ruim. Então, pense como comunicador de pessoas, ele gosta de afeto, gosta de envolver as pessoas. Então, use o lado comunicador para falar assim, eu não vou perder essa pessoa, tá? Eu não vou deixar o executor chamar a atenção dela. Então, só que o analista, ele é foco em tarefa, né? E se ele é foco em tarefa, a hora que você der o feedback para ele, passando o porquê a situação está boa ou está ruim, o trabalho, ele vai entender perfeitamente o porquê está ruim e você foca na tarefa e não na pessoa. Não é que a pessoa desenvolveu o trabalho mal, é que aquele ponto do trabalho precisa de uma melhoria. Não é você não dá conta. É isso daqui tem um questionamento, o porquê, né? Mas é você explicar o porquê.
Vale muito a pena você embasar o que você está falando com dados, números, gráficos. A analista adora entender as coisas através de gráficos. Às vezes você elimina muito discurso se você colocar um gráfico ali para ele bem apresentado. E aí ele vai entender e não vai tomar como algo pessoal, vai enxergar aquilo ali, opa, então a gente precisa, qual é a ação agora que eu preciso fazer para inverter esse gráfico aqui? Ah, tal, tal e tal. Beleza. Em qual prazo você me entrega isso? Ah, em tal. Fechou. Fechou. Dessa forma, sem muita pressão. Você pode usar o... Beleza, então começamos? Tipo assim, né? Dá o start aí, começamos? Ok. Aí ele vai... E se ele te falou ok, tá ok, ele vai mesmo. Né? Ele pega para fazer, ele faz. Tá? É isso aí. Então, é isso aí. Então, muito obrigada. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.